Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos conferir, vamos abrir comigo essa Bíblia que eu recebi outro dia. Inclusive ela esteve dentro de um outro unboxing, tá? Só que agora realmente eu vou abrir ela pra gente dar uma olhada, ver como é que ela tá. Vamos fazer um vídeo aqui de primeiras impressões. Então essa daqui é a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Deixa eu ver se eu acho algum furinho nela aqui. Opa! Essa daqui acho que não vai precisar do canivete não. Pronto. Ficou mais fácil. Tirar logo esse plástico. Senão fica brilhando demais, a gente não consegue enxergar nada. Bem. Vamos ver primeiro aqui a quarta capa. A quarta capa não, né? Aqui seria o folheto dela. Vamos dar uma lida para que vocês compreendam qual o conteúdo dela. Não podemos deixar o futuro das crianças ao sabor dos sedutores caminhos que o mundo oferece. Existe algo maior, mais belo e eterno destinado a todas elas. Cabe a nós, através das melhores ferramentas, guiá-las. É nossa responsabilidade. Pais, professores de escola dominical e líderes de departamento infantil encontrarão na Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, elaborada em parceria com a APEC, que é a Aliança Pro Evangelização das Crianças, um instrumento dinâmico, criativo e eficaz para direcionar as crianças a um profundo relacionamento com Deus. Aí tem aqui, recursos especiais desta Bíblia essencial. Esboços de lições para o ano todo com repetições, recursos de ensino, artigos para aperfeiçoamento do professor, estudos simplificados para usar com as crianças, auxílios de estudos, índice por assunto, anotações e rodapés, comentários, pesquisa visual da Bíblia, concordância bíblica, mapas ilustrativos de acordo com as histórias, tabelas e diagramas. E tem aqui também o livro Sem Palavras, que é um plano de salvação através das cores. Aqui tem o ISBN, bem pequenininho aqui, mas acho que deu para enxergar. As redes sociais da Ragnos. E é isso. Aqui era na frente, né? A mais completa e eficiente ferramenta de auxílio de ensino para as nossas crianças, sobretudo o amor de Jesus Cristo para com elas. Ragnos. Então aqui o folheto. Ela... Olha que estranho, gente. Dá a impressão que ela estava guardada há tanto tempo que estava querendo pegar bolor na capa. Parece que é isso, tá? Ela estava dentro do saquinho, né? Esquisito. Depois eu vou pegar um pano certinho, vou dar uma limpada nela. Ela tá toda assim, ó. Dá uma olhada. Não é cheiro de bolor isso. Sei lá. Estranho, né? Primeira Bíblia que eu pego que tem algo nesse sentido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pano, vou dar uma limpada nela e já volto. Bem, agora eu passei um paninho nela, melhorou muito, né? Ela tem... Deixa eu ver aqui. Bem, aqui vocês já viram. Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Aqui tem a lombada. Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, Almeida Revista e Atualizada. APEC, Ragnos, e aqui tem duas cabecinhas de criança, um menino e uma menina. Vamos abrir ela? Vamos ver como que é essa capa de verdade. É durinha, é dura, ó. Pensei que fosse mais maleável. Bem, aqui a gente tem a guarda, papel cartão grosso, bem encadernado, ok. Aqui um papel pochê,
um depara, né? Bíblia de recursos para o Ministério com Crianças, um presente para, data, por. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Aqui também papel pochê, ou seja, você vai escrever aqui, tá? Um registro de decisões, que é o nome e a data, né, das crianças que vierem a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas eu não acho que é o melhor tipo de papel para se escrever, tá? Porque provavelmente, já sabe, né? Vai borrar. Aqui mais um versículo. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Aqui é a sequência, né? Aqui tem o livro 100 palavras, comunicando a mensagem da salvação por meio de cores. Depois a gente vai tentar entender como que é esse processo aqui, tá? Então você já viu que tem o dourado, o preto, o vermelho, branco, verde e acabou. Aqui. As páginas coloridas precedentes formam o livro 100 palavras. Para conhecer a história deste livro e saber como utilizá-lo na comunicação da mensagem da salvação para as crianças, veja a página 20, né? Na seção inicial desta Bíblia. Por que colocar em algarismo romano? Não sei. Bem, aqui a primeira folha de rosto, Bíblia de recursos para o Ministério com Crianças, Almeida, revista e atualizada, RA. Bem, a princípio, deixa eu ver aqui, um papel Bíblia bom, tá? Branquinho, mas um papel Bíblia de verdade, nada de jornal aqui não, tá? Aqui a segunda folha de rosto, né? Bíblia de recursos para o Ministério com Crianças, Almeida, revista atualizada RA. Aí tem com esboços de lições bíblicas, estudos simplificados para usar com crianças, índice por assuntos, ensino dos livros da Bíblia às crianças, artigos para o aperfeiçoamento do professor, pesquisa visual da Bíblia, auxílios de estudo, mapas e tabelas especiais e, no final, concordância. Aqui o logo da Ragnos e da APEC. Aqui a gente tem a ficha catalográfica. João Ferreira, notas, tal. Aqui tem o título original, que é The Children's Ministry Research Bible. Da onde é? Não fala. Deve ser americana, provavelmente, né? Primeira edição brasileira impressa em dezembro de 2003. Essa daqui é a 7ª reimpressão de dezembro de 2020. Aqui nós temos a apresentação. É interessante dar uma lida para... Olha que legal. Warren Wiersbe aqui como autor e conferencista. Ele que fez a apresentação. Eu não creio que a Bíblia em si, as notas e tudo mais, seja escrita por ele. Mas tem que dar uma lida aqui, mas acho que não é não. Aí tem uma dedicatória aos que trabalham em silêncio no maior e mais esquecido campo missionário do mundo. Que você cause impacto poderoso sobre as futuras gerações ao seu redor em todo o globo. Ensine a evangelizar. Evangelize para ensinar. Quem escreve isto? J. Irving Overtozer, fundador da Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Aqui nós temos o índice. Aí tem o livro 100 palavras, a história do livro 100 palavras. Gente, não consigo entender isso daqui, ó. Pra que números romanos aqui no começo? Bem, a gente tem a apresentação, dedicatória, livros do Antigo e do Novo Testamento com suas abreviações, livros do Antigo e do Novo Testamento com suas abreviações, bem-vindo à Bíblia de recursos para o Ministério com Crianças, as características dessa Bíblia, aqui com páginas de textos da Bíblia, com esboços das lições bíblicas,
Aqui, artigos de ensino, tabelas e mapas, abreviaturas, prefácio ao texto bíblico, índice dos esboços das lições bíblicas, índice dos recursos de ensino, colaboradores. Aqui o texto bíblico e auxílios ao ensino da Bíblia. Aí tem o Antigo Testamento, pesquisa visual, seção de aperfeiçoamento do professor, Novo Testamento, característica das crianças, ensinando doutrinas às crianças, falsas filosofias, a origem da vida na terra, ensinamentos e ilustrações de Cristo, as parábolas de Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo, moedas, pesos e medidas, harmonia dos evangelhos, índice remissivo e a concordância bem ao fim. Vamos dar sequência. Então aqui a gente tem o Antigo e o Novo Testamento, com as abreviaturas e a página que se inicia. Bem-vindo à Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Então, é uma Bíblia de estudo, tá? Então, toda vez que você pegar uma Bíblia de estudo, leia essa parte, para você entender certinho como que ela funciona e como que você pode extrair o de melhor dela, como que realmente os ensinos desta Bíblia vão te ajudar nas pesquisas, nos estudos e tudo mais. Aqui a gente tem as características desta Bíblia, exemplos das páginas de texto da Bíblia. Aí a gente tem nota explanatória, linguagem de nota. Isso a gente vai ter que ver melhor, porque aqui a letra está bem pequenininha. Letra e colchetes. Os colchetes identificam uma referência cruzada conceitual, ou que identifica uma passagem similar em conceito à passagem referida no texto. Notas lança luz no texto bíblico, que são as notas de rodapé, as referências cruzadas das lições. Remete o leitor aos artigos relativos e esboços das lições. Letras com frequência seguidas por uma palavra ou frase no referido texto, quando o espaço o permite, indica uma referência cruzada. Ok. Tradução equivalente é um sentido similar para a tradução do texto. Ajuda a entender apresentando um sinônimo. Temos aqui a tradução alternativa. É diferente no significado da palavra no texto, mas é justificada pela linguagem original, ou seja, o tradutor empregou uma palavra que melhor representasse a ideia original do texto, segundo seu critério. Nota textual salienta uma ou mais variantes textuais. As fontes das indicações variantes estão identificadas na página 28. Tradução literal apresenta o significado literal da página ou frase. É muita coisa, gente. Esboços das lições bíblicas. Dentre os auxílios de ensino da Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, o ponto principal são 104 esboços de lições bíblicas completos. Então tá aqui, a bolinha, né? A pessoa de Deus e seu amor, o coração preenchido, condição da criança como pecadora diante de Deus. Parece que é uma igreja, né? Solução de Deus para o perdão dos pecados, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Na realidade, ali é a pedra arrastada para o lado. Então não é uma igreja, tá? É a sepultura de Jesus. Aqui o coração não preenchido, vamos falar assim. Toda lição evangelística inclui um apelo para dar às crianças a oportunidade de confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal no pecado. Aí temos as lições para o crescimento espiritual. Aqui tem um objetivo do professor, verdade central relacionada à criança. Temos aqui introduções, notas para o professor, andamento, aplicações, mensagem da salvação,
Aqui novamente, né? Pessoa de Deus, o seu amor é igual. Mesma coisa. Temos o clímax, que cada esboço de lição se dirige para o clímax, o ponto em que o problema da história é resolvido. Se você notar cuidadosamente o clímax, ele vai ajudá-lo a seguir rumo ao objetivo da lição. Aí, final. Imediatamente depois do clímax vem o final da história, que dá à criança a oportunidade de reagir às verdades ensinadas. O final inclui a conclusão, um apelo para a criança não salva e, quando apropriado, um desafio ou atividade prática para a criança salva. Temos conclusão, desafio e atividade prática, apelo para receber Cristo como Salvador, artigos de ensino, tabelas e mapas, aperfeiçoamento do professor, auxílios de estudo, treinamento de crianças, sessão de aperfeiçoamento do professor, índice por assuntos, anotações, concordância, mapas, livros sem palavras. Aqui temos abreviaturas. Prefácio ao texto bíblico utilizado na Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. É um texto difícil, tá? Mas que é a edição revista e atualizada de Almeida R.A. Ela é bem complicadinha. Temos aqui o livro Sem Palavras, que é um meio colorido de comunicar o Evangelho. Tem que dar uma lida legal nisso daqui também, tá? Pra gente entender certinho como que funciona lá. Diagrama do livro Sem Palavras. O que essa página ensina? A dourada. Quem Deus é. 1. Criador, Ele fez você. 2. Amor, Ele ama você. 3. Céu. 4. Santo. Escura. Problema, necessidade, definição do pecado, exemplos de pecado, nascido em pecado, separado de Deus. A vermelha, solução, caminho, Filho perfeito de Deus, recebeu o nosso castigo, derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou, está agora no céu. Limpa. Então aqui é uma preta e uma branca, tá? Apropriação, convite. Para afastar-se do pecado e de tentar salvar-se pelo esforço próprio. Apropriação. 1. Convite para afastar-se do pecado e de tentar salvar-se pelo esforço próprio, para confiar em Cristo pela fé somente. 2. Segurança da salvação. E a verde, crescimento espiritual. 1. Confissão do pecado, crescimento em Cristo, orar, ler e obedecer a Bíblia, testemunhar, ir à igreja e à escola dominical. E vai, tá, gente? É muita coisa. Isso daqui, quem comprar vai ter que dar uma olhada legal aqui para realmente compreender como é que funciona o livro Sem Palavras. Como usar o livro Sem Palavras, tá tudo aqui, ó, bem grande. Aqui a gente tem o índice dos esboços das lições bíblicas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, índice dos recursos de ensino. Gente, quanta coisa! É muito grande. Habilidades básicas, auxílios de estudo, tabelas e diagramas, mapas, pesquisa visual da Bíblia. Aqui são os colaboradores. Bem, é aquilo, tá? São todos os que realmente estiveram envolvidos na confecção dessa Bíblia, tá? Vamos lá. Aqui começa realmente, ó, o Antigo Testamento. Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Introdução à Bíblia. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma lida aqui? Na realidade, Introdução à Bíblia vai explicar tudo com relação à Bíblia. Antigo e Novo Testamentos, encontrando seu lugar. Vocês sabem o endereço? Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos e versículos. Cada capítulo e versículo é numerado. Vamos examinar o livro de Mateus. Lembram-se de como encontrá-lo? Aqui tem: deixe que as crianças achem o livro.
Vejam a segunda página de Mateus. Estão vendo uns números grandes nesta página? Os números maiores são os dos capítulos. Algumas vezes o primeiro capítulo não é numerado. A sua página tem um número 1 bem grande. Todos devem ter um 2 grande. Enxergaram? Muito bem. Os números menores são dos versículos. Quantos versículos há no capítulo 1? Está certo, 25. Quanto no capítulo 2? 23. Vocês podem encontrar qualquer versículo da Bíblia se souberem o nome do livro, o número do capítulo e o número do versículo. O lugar exato na Bíblia em que o versículo se encontra é chamado de endereço ou referência. Vejam como se escreve. Escreva Mateus 25, 4. Vocês conseguem encontrar esse versículo? Deixem as crianças começarem a busca enquanto você explica outra vez. Primeiro, achem o livro de Mateus, depois o capítulo, procurando o 25 em tamanho grande. A seguir, achem o versículo, procurando o número 4 pequenininho. Encontraram? A Bíblia é uma mensagem muito especial de Deus para vocês. E vão encontrar nela tudo o que precisam para aprender, como podem conhecer e agradar a Deus, dar-se bem com as pessoas, ser felizes e ter sucesso na vida. Se tudo isso está na Bíblia, é necessário aprender a usá-la. Nenhum outro livro do mundo pode fazer isso por vocês. Vamos praticar mais como descobrir versículos no Antigo e Novo Testamentos. Aí, professor, coloque as referências abaixo em cartões. Levante um cartão de cada vez e veja quem consegue encontrar primeiro o livro. Mas não deixe de elogiar cada criança quando achá-lo. Peça para alguém ler o versículo. Versículos sugeridos: Gênesis 1:1, Salmos 102, Isaías 53:6, Mateus 7:7, João 3:16, Apocalipse 3:20. Aqui, bem, já deu para a gente analisar aqui o tamanho da letra, tá? É uma letra pequena, mas eu uso óculos e estou conseguindo enxergar, tranquilo, tá? É uma letra pequena, o que está do lado aqui menor ainda, tá? Aqui praticamente é o mesmo tamanho que a introdução, a nota de rodapé parece que é um pouquinho menor, aqui também é mais clarinha, parece um pouco, e o tipo, a fonte usada parece que é um pouquinho diferente, mas estou enxergando, tá? Então assim, é uma letra pequena, mas o espaçamento é bom. E tem outra coisa ainda, tá? Está versículo embaixo de versículo, ó. Então a gente não vai ter que ficar procurando no meio do texto onde está o versículo, então isso facilita. Mas a letra é pequena, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, essa Bíblia vai ter muito conteúdo. Eu vou ler o comecinho do livro de Gênesis aqui para a gente compreender como que vem a ser essa versão bíblica, tá? Talvez haja alguém que não conhece ainda a Almeida Revista e Atualizada. A gente vai dar uma lida aqui no começo só. Então vamos lá. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então tá aí. Vamos tentar entender aqui. Bem, a referência do primeiro versículo de Gênesis leva direto para João também, logo no comecinho, tá? Aqui é uma referência clara. Quer ver? Vamos achar lá.
toda colada. João. Muita coisa de estudo no meio dela. Olha, é impressionante. Tá colada aqui, peraí. Aqui, ó. A gente tá falando de princípio lá, de como tudo começa. Então aqui, o Evangelho segundo João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E é isso, ó. Então, a referência é bem clara, tá? Ela se trata também do princípio. Então aqui é uma referência cruzada, aí tem Atos 17, 24, bem pequenininho, tá? É difícil de enxergar, mas é o que eu falei, eu estou enxergando. Não é que nem a Bíblia NAA portátil que eu comprei que eu não conseguia enxergar, não tinha como. Aquela realmente foi complicada, mas aqui eu consigo enxergar. Aqui quando é... O que é isso daqui mesmo, gente? Pera aí. Ah, tá aqui, ó. Tá, ok. Tá vendo que a gente tem aqui esse símbolo? Aqui embaixo são eles, ó. Então tem tal. Veja a história do mundo primitivo, página 1032. Vamos dar uma olhada? 1030. Deixa eu marcar de alguma forma aqui. Cadê? Eu tenho um monte de marcadores. Na hora que eu preciso, eles estão todos no meio dos livros. Não vou marcar hoje. Então vamos lá. Página 1032. Vou ficar segurando com a mão aqui. Quase que eu acerto, hein? 1025, 1031, 1032. A história do mundo primitivo. Aí tem Adão antes, 4.000 anos antes de Cristo. Adão, por que esse antes? Antes do dilúvio. Precisa de tentar entender aqui certinho o que isso significa. Tudo antes, né? Adão, não sei. Antes do dilúvio, criação, origem do homem, Gênesis 1, 2. A queda, origem do pecado, Gênesis 3. A difusão, nossa, aqui ficou grudado, né? Ó, poderiam ter colocado mais pra cá, né? Tá vendo? Era só começar aqui, ó, não ficava preso lá. Gênesis 4, 9. A gente tem aqui o dilúvio, o julgamento do pecado, em Gênesis 6, 9. Dispersão das nações, em Gênesis 10, 11. É uma linha cronológica, né? Obra criativa de Deus, a descrição da criação em Gênesis 1 e Gênesis 2. Aí o Deus Criador, Elohim, o Deus Poderoso, criação do universo, o ponto culminante com o homem. Os 6 dias da criação. Gênesis 1, 2, sem forma, né, vazia. Nos 3 primeiros dias, Deus moldou a criação. Primeiro dia, luz. Segundo dia, água e atmosfera. Terceiro dia, terra e vegetação. Gênesis 2, o Deus da aliança, Yahvé. Deus pessoal, criação do homem. O ponto culminante com o casamento, o 6º dia da criação, era sem forma e vazia. Jogou para cá e para lá. Precisa tentar entender ao certo. Nos 3 dias seguintes, Deus povoou a criação. 4º dia, sol, luz e estrelas. 5º dia, seres marinhos e pássaros. 6º dia, animais. A tentação, contraste entre os 2 Adãos, em 1 João 2,16, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Em Gênesis 3,6, primeiro Adão e o segundo Adão. Então vamos lá. Concupiscência da carne, a árvore era boa para se comer. Manda que esta pedra se transforme em pão.
A concupiscência dos olhos, agradável aos olhos, o diabo mostrou-lhe todos os reinos. A soberba da vida, árvore desejável para dar entendimento, atira-te daqui abaixo. Aqui tem idades dos patriarcas, antes e depois do dilúvio, também com uma linha cronológica. Princípio, a justiça é criativa, o pecado é destrutivo, prática, é muita coisa, gente. Nossa, mas muito bem elaborada, né? Gente, olha isso, né? Patriarcas, cativeiros no Egito, povo, aliança abraâmica, declínio espiritual na era patriarcal, 430 anos até o Êxodo, aqui o mapa. Gente, quanta coisa! História de Israel, Êxodo, conquista a terra, período dos juízes, a lei, mais um mapa, 10 mandamentos, lei moral, de 1 a 4, deveres para com Deus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Mateus 22, 37, 5, 10, de 5 a 10, né, deveres para com o homem, amarás o teu próximo. Os juízes, um estudo sobre a desobediência. Olha aqui também. Uma tabela bem legal também. Gente, quanta coisa dentro. Bem, eu vou voltar lá pro começo, tá? Pra gente ir meio que na sequência. Bem, então aonde tiver esse símbolozinho aqui, a gente vem aqui para baixo que ele vai nos direcionar para um estudo. Ó, Gênesis 1:2, que é esse segundo aqui, ó. Veja ensinando doutrinas às crianças, página 1530. Vamos lá. 1530. Já está dentro de auxílios e estudos adicionais. Ó, acabou o Apocalipse aqui. Está grudado. Aqui, 1530. Ensinando doutrina às crianças. Conceito doutrinário, história correspondente à doutrina de Deus. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tem os versículos. Aí tem aqui também o batismo de Cristo, em Mateus 3 a 17. Deus Pai é real e presente em toda parte. Aí tem a referência, tá? Pra gente ir direto lá para olhar. Eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. Espírito, não pode ser visto. Ele é santo, é separado de todo pecado, ele odeia o pecado, é todo poderoso, usou seu grande poder na criação, ele é onisciente, sabe e compreende tudo, ele é soberano, ele reina sobre tudo, ele é fiel, ele sempre cumpre a sua palavra. Aí ele é amor, ele ama a todos, ele é justo, ele recompensa e castiga. Jesus Cristo, Deus Filho, é eterno, existia com Deus Pai, desde a eternidade e viverá para sempre. Aí tem as referências também. O Criador e Controlador de todas as coisas, Deus em corpo humano, perfeito, nunca pecou, amoroso, ele ama as crianças e os adultos, nosso sacrifício, ele morreu pelos nossos pecados. Ele é vivo, ressuscitou dos mortos, vivo no céu hoje. É justo, Senhor de cada salvo e merece o nosso serviço. Vai voltar para arrebatar os salvos para estarem com Ele. Vai reinar sobre todos. Aí Deus Espírito Santo é aquele que deu poder e compreensão especiais
aos crentes no Antigo Testamento, o Consolador prometido convence as pessoas do pecado, do que é certo e errado, do juízo vindouro, aquele que abre a palavra de Deus, aquele que sela os crentes, o penhor de Deus, a garantia de que Deus nos levará para o céu, vive permanentemente nos salvos desde a ascensão de Jesus, um guia para cada cristão, dirige Paulo, fica triste quando pecamos, aquele que capacita os crentes a vencer o pecado e produzir fruto. Aí tem aqui doutrina do homem. O homem foi criado à imagem de Deus. Assim como Deus é um ser inteligente, tem vontade e pode expressar emoções. Nós fazemos o mesmo. Possuímos inteligência, pensamos, temos emoções comparáveis, amor, ciúmes, ira, temos vontade, tomamos decisões de obedecer ou não obedecer. O homem possui corpo, alma e espírito. O corpo é a morada onde nossa alma e espírito vivem. Mediante nossos corpos, experimentamos o mundo que nos rodeia, vendo, ouvindo, tocando, provando, cheirando. Interagimos com outros por meio do corpo. A alma é a parte invisível que inclui a personalidade, a mente, a vontade e as emoções. O espírito é a parte invisível mediante a qual podemos conhecer Deus. O homem desobedeceu a Deus. A desobediência do homem sujeitou todos ao pecado. Gente, é muita coisa. Doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da inspiração da Bíblia, doutrina da igreja, dos anjos, de Satanás, das últimas coisas. Obrigação do crente é manter a verdade. Gente, quanta coisa! Eu estou impressionado com ela. A origem da vida na Terra. A vida é proposital e não acidental. Realmente. Vida por acaso? Através de uma explosão? A vida só vem da vida. A criação do nosso mundo cheio de vida aconteceu em apenas 6 dias. Deus criou desde o começo uma vida complexa. Gente, é muita coisa. Bem, aproveitando que eu estou dentro dos auxílios, tá? Eu vou seguindo aqui, pulando alguma coisa para que a gente possa realmente ver praticamente tudo aqui. Aqui a gente tem a tabela de moedas, pesos e medidas. Harmonia dos evangelhos. Tá aqui. Aí tem um índice remissivo. Termos, definições, símbolos. Índice remissivo, aborto. Destruir uma criança no ventre da mãe ou fazer com que nasça antes do tempo para que morra. É crime destruir a vida antes do nascimento. Deus forma a criança, Deus conhece a criança antes dela nascer. Legal. Vamos pular aqui esse índice remissivo, que pelo jeito ele é bem grande. Já caí dentro da concordância. Aqui termina o índice, aqui entra a concordância, certo? Aba, abapai, abaixar, abaixo, abalar. Tem nomes também? Vamos ver. Abraão está aqui, nasceu, casou com Sarai, migrou de Ur para Harã, chamado por Deus. Então tá tudo aqui, ó. Além de você ter o nome dele aqui, você sabe cada coisinha aqui aonde você vai procurar. Bem interessante. Muito legal. Uma concordância bem grande mesmo. Pelo jeito bem completa, né? Mapas coloridos, bem grandão,
com umas letras grandes, meio que para mostrar para as crianças, né? A impressão que me dá é essa, tá? Aqui tem umas páginas em branco. Então, ó, terminou a concordância. Ok. Agora vamos para dentro do livro de Salmos. Vamos no Salmo 23. Vamos nele. Vamos ver o que a gente tem perto dele para a gente dar uma olhada. 22, 23. Nós vamos ler ele, tá? É curtinho e todo mundo conhece ele, pelo menos a gente fica meio que inteirado com relação a essa versão bíblica. Então, o Senhor é meu pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso, ou melhor, das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí tem as referências cruzadas do lado, e essa referência aqui, 23:1. O Senhor é meu pastor. Essa imagem coloca o relacionamento divino-humano nos termos mais íntimos e pessoais. Veja a nota sobre no versículo 5. Deve ser, vamos voltar um pouquinho. Não. Não, aqui não tem nota nenhuma. Agora, como é que eu acho? Deixa eu tentar entender de novo. Cadê? 23:1. Tá aqui. Senhor é meu pai. Ah, mas também, gente, eu tô olhando aqui meio que uma nota, né? Já é uma nota isso daqui. Eu, na realidade, eu tô querendo procurar é aqui, ó. Veja esboços da lição As Queixas dos Israelitas, página 91, e Eliseu e o azeite da viúva, na página 43. Então vamos para a página 91. Vamos lá no começo de novo. Mapa, página 91. Lições As Queixas dos Israelitas. Objetivo do professor: que a criança salva mostre satisfação com a provisão. Tem a ver com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O suprimento, né, de Deus em sua vida, evitando reclamar. Verdade central relacionada à criança: você agrada a Deus quando se mostra satisfeito com o que tem. Aí a introdução: por que não posso ter isto? Todo mundo tem. Por que não posso ter um quarto só meu? Odeio dividir meu quarto com outra pessoa. Gostaria de ser mais alto. Odeio ser o mais baixinho da classe. Palavras assim costumam sair da tua boca? Alguns são rápidos em se queixar quando as coisas não acontecem como eles querem. O povo de Israel tinha visto Deus fazer coisas maravilhosas para tirá-los do cativeiro no Egito. Com certeza, eles poderiam ter seguido a Deus sem reclamar, sabendo que o Senhor estava cuidando do seu povo, não é? Muito bom, muito legal, uma forma bem interessante de falar com as crianças, né? Mostrando realmente como aconteceu e por que elas não devem agir assim. Então, ó, a Bíblia inteira é recheada desses estudos. Os 10 mandamentos.
Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Então, dá para se notar então o porquê que a letra desta Bíblia é pequenininha desse jeito, tá? Por quê? Porque tem muito conteúdo. Ela é uma Bíblia de quantas páginas? (1914) páginas. E tem os mapas aqui ainda, né? Mas assim, é muito estudo para uma Bíblia, né? Tem muita coisa realmente. Ela é muito rica em estudos. Bem bom mesmo, muito legal. Então, gente, eu acho que deu para vocês terem uma noção da qualidade dessa Bíblia, tá? Então, para quem é pai, para quem é professor de escola dominical, para quem lida com grupo de crianças, com ministério infantil, no modo geral, tá aqui realmente uma ferramenta que é impressionante. Eu fiquei impressionado com essa Bíblia. É muito boa mesmo. E assim, tá? Você pode ter certeza que um adulto também vai aprender muita coisa aqui dentro dela. Muita coisa. Muito bom. Lição: Jonas foge de Deus. Introdução, o andamento, o clímax. Ao clímax. Jonas seguiu afinal obedientemente para Nínive, em 3:3. Aí a conclusão. Quando Jonas pregou o aviso divino ao povo de Nínive, eles creram e Deus retirou o seu juízo sobre a cidade. Desafio: salvos. Jonas obedeceu finalmente a Deus da segunda vez em que foi enviado a Nínive, mas ele teve de passar por muitas dificuldades por causa da sua desobediência anterior. Se você crê no Senhor Jesus, vai deixar Deus dar a você o desejo de obedecer a Ele? Lembre-se de que a sua obediência é muito importante. Mais importante do que qualquer coisa que possa fazer para Deus. Esta semana, você vai ler alguns versículos da Palavra de Deus a cada dia para aprender as coisas que Ele quer que você obedeça? Vai pedir também que Ele o ajude a ser obediente? Pense em algum ponto da sua vida em que tem desobedecido a Deus. Confesse a Ele esse pecado e peça que o ajude a fazer o que é certo. Tenha um período de oração silenciosa para que as crianças conversem com Deus sobre serem obedientes. Você pode dar a elas um guia diário de leitura bíblica que contenha os versículos apropriados para elas lerem e obedecerem. Elas podem desenhar um rosto sorridente ao lado do versículo adequado no guia enquanto Deus as ajuda a obedecer a Ele. Apelo aos não salvos. Antes que possa obedecer a Deus, você precisa crer no Filho, o Senhor Jesus. Você vai crer no Senhor Jesus hoje? Veja fazendo apelo à criança não salva. Aí tem a página também, 10:59. Bem, uma coisa que eu notei, tá? Que provavelmente vocês também notaram, que aonde tem os estudos, tá vendo que tem uma parte mais escura no canto aqui que fica mais fácil da gente localizar, né? Fazendo o apelo à criança não salva. O apelo é uma oportunidade para a criança expressar seu desejo de receber Cristo como Salvador. Para o professor, ele é o elo entre ensinar a mensagem da salvação e o aconselhamento da criança. Este é um momento importante quando você não quer que nada o perturbe. Prepare-se com antecedência e reflita cuidadosamente sobre como fará o apelo para a salvação. Confie depois no Senhor, para que Ele seja a sua tranquilidade e confiança durante o apelo. Aí tem as razões para fazer o apelo à criança, princípios para lembrar ao fazer o apelo, passos para fazer o apelo, exemplos de apelo, resumo dos passos para fazer o apelo,
depois de feito o apelo. Aconselhe cuidadosamente cada criança que atender ao apelo, confiando em Deus para guiar você. Veja, aconselhamento à criança não salva para a salvação. Aí aqui na sequência, ó, página 1062. É uma sequência de estudos, tá vendo? Muito bom, muito bom. Eu realmente fiquei impressionado com essa Bíblia. E assim, ó, como eu falei no comecinho, tá? Papel Bíblia, normal. Tem um pouco de transparência, mas toda a Bíblia tem. A impressão boa, letra pequena do texto. Dos estudos é uma letra mais normal, tamanho normal. Olha, eu ainda vou ler bastante dessa Bíblia, tá? Mas a primeira impressão que eu tenho dela é, olha, muito positiva. Realmente muito positiva. Então, capa boa, tá? Só tava meio parecendo embolorada, tem um fitilho. Douração na página. Essa minha versão aqui é uma versão marrom. Tem a preta e acho que tem uma azul também, tá? E é isso, gente. Primeiras impressões, realmente assim, gostei demais. Gostei muito dela. Muito boa mesmo. E é isso. Mais uma recomendação para vocês. Ela custa aí por volta, tá? Por volta de 160 a 170 reais. Mais ou menos isso. Eu comprei ela pela Shopee, direto da loja da Plenitude. E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.